Então, boa noite de novo para a galerinha do YouTube que está assistindo a gente aqui hoje. Estamos com mais um convidado novo aqui com a gente, eu, o André, e agora, dessa vez, o Marco Aurélio. É o nosso último integrante do grupo que foi com a gente para Minasul, já trabalhou com a gente lá durante um tempo e hoje em dia é médico aqui em Goiânia, plantonista e na unidade básica também. E hoje a gente quer conversar um pouco sobre um dos assuntos mais importantes para quem está entrando agora no mercado de trabalho, que é justamente sobre a relação entre profissionais, seja entre equipes ou entre outras profissões mesmo, né? Então, começar perguntando para você, Marco, que já tem mais experiência nos dois campos, o que você acha que já deu muito problema, assim, entre equipes, entre outros profissionais, na sua convivência, na sua prática médica, que você acha que é muito frequente? Olha, normalmente, sempre que a gente tem algum entrave na execução de um trabalho em razão de um descompasso ali na harmonia da equipe, costuma acontecer em razão do quê? Principal coisa, as pessoas não saberem qual é o seu local, qual é a função que ela tem que fazer ali. É a falta de estabelecimento de um limite. Até aqui sou eu quem faz, a partir daqui é outra pessoa quem faz. O que mais acontece, tanto na prática de unidade básica, quanto na prática de atendimento emergencial, é, por exemplo, aquele enfermeiro que quer fazer a função do médico, ou aquele médico que quer determinar como o enfermeiro tem que fazer a função dele. Isso sempre causa muitos atritos. E a partir do momento que você tem um atrito entre a equipe acaba começando a se boicotar. Por quê? Porque se eu não confio naquela pessoa com quem eu trabalho, ao ponto de dar a liberdade para ela de executar a função dela numa boa, eu vou acabar fazendo com que aquela equipe fique desacreditada de trabalhar. E aí você vai ter aquelas pessoas que querem fazer tudo sozinhas. E não funciona assim. Não tem médico que tenha que fazer a função toda sozinha. E não tem enfermeiro, técnico, que também vai ter que fazer mais do que o que está proposto. Então, assim, o maior entrave é a falta de delineamento. O que cada membro da equipe tem que fazer. Quem é o membro que precisa coordenar essas funções? Quem tem essa autoridade? Então, normalmente, são esses os principais problemas que levam a qualquer tipo de conflito no momento da execução do trabalho. Eu vejo assim, é muito fácil, isso que o Marco falou, é muito fácil de acontecer, de você começar no emprego novo e isso não ficar muito bem delimitado, porque é uma conversa tão específica, né? A gente não vê ela acontecendo assim naturalmente, mas é importante que haja mesmo. Então, especialmente para quem está entrando num primeiro emprego. Quando você chega num primeiro local de trabalho, seja uma unidade básica, seja uma unidade de emergência, é essencial de que você conheça, né, quem são seus colegas, né, onde que eles estão atuando, o que eles vão fazer, onde que é o seu local de trabalho, e lembre-se que geralmente, quando você está chegando, você é a pessoa que sabe menos, né, essas coisas, em comparação com as outras. Mas não é porque você sabe menos, porque você está chegando, dos fluxos, né, das rotinas, que quer dizer que você tem que se tornar passivo em relação a algumas coisas, porque senão você está sujeito a essas situações em que você pode ficar sobrecarregado com algumas funções que poderiam ser otimizadas, né? Então, falando. Não, eu ia falar que é interessante porque, de certa forma, a gente conversou um pouco sobre isso, né, na semana passada, porque a gente que é médico entra e, dependendo do serviço, né, acho que em todo serviço, mas em alguns específicos, a gente já entra com uma grande cobrança, né? Igual o Marco falou, quem vai coordenar a equipe, alguém tem que exercer essa função. E dependendo do lugar onde você estiver atuando, realmente tem pessoas que o papel delas é esse, igual aqui em Goiânia, tem uma função de gestor, a pessoa que vai gerir e organizar essas partes mais burocráticas por trás
do posto de saúde, por exemplo, que é a minha prática, né? No interior, já quem faz esse papel mais é a enfermeira. Geralmente a enfermeira atua tanto quanto enfermeira quanto gestora do posto, né? Então, realmente é interessante que você chegue, mesmo que seja novato no serviço, né? Chegue sabendo que sim, tem pessoas ali mais experientes que você que vão te ajudar com certeza se você conseguir estabelecer uma boa relação com elas, mas você tem que, aos poucos, ir assumindo o seu papel dentro daquilo que você foi delimitado a fazer, né? Inclusive, já teve grandes discussões na área judicial, né, alguns anos atrás, sobre o que realmente cada um tem que fazer, a questão do ato médico, né? Acho que isso é algo bem recente que aconteceu. Nessa questão, o médico tem que sempre estar atento a um fator. Independentemente de como seus colegas vão executar o trabalho deles, você, como médico, sempre vai ser passível de punição caso alguma coisa dê errado. Por quê? Porque você é considerado o responsável máximo por aquilo. Por exemplo, supondo, eu estou em um atendimento de emergência, o paciente tem uma parada cardíaca. Cada membro da equipe tem uma função delimitada. Enquanto um faz a massagem cardíaca, o outro vai fazendo a oxigenação, o terceiro, normalmente enfermeiro, vai pegando um acesso e você vai ordenando. Coloca adrenalina, coloca amiodarona, prepara o desfibrilador, vamos chocar o paciente, avaliar o ritmo. Apesar de cada um ter a sua função delimitada, se o paciente vier a óbito ou tiver qualquer intercorrência, a responsabilidade é sua. Então, como a responsabilidade é sua, no momento que você inicia o seu trabalho, por mais que você não seja a pessoa que mais tem conhecimento a respeito do que você tem para oferecer na sua unidade, de tudo que você tem à sua disposição, é sua função correr atrás e estruturar o atendimento de uma forma que você consiga executar a sua função adequadamente. Por quê? Se por qualquer descompasso da equipe o paciente sofrer alguma alteração, a responsabilidade é sua. Isso também pode acontecer no âmbito do atendimento, por exemplo, dentro de uma unidade básica. Por exemplo, muitas vezes já aconteceu comigo de um paciente chegar, por exemplo, a um caso de intercorrência, a equipe dispensar o paciente sem me comunicar. Por quê? Na avaliação da equipe que faz a recepção, a recepcionista, a técnica ou até a enfermeira, na concepção deles, não era um caso que configurava intercorrência e eu não deveria atender aquele paciente. Por quê? Porque eu trabalho com uma agenda fixa, a agenda já estava lotada, eles dispensaram o paciente sem conversar comigo. Mas, conversando comigo, eu vejo que havia necessidade. Um caso que é bem emblemático para mim era um paciente que ele era transplantado renal, tinha passado por uma internação em UTI em Goiânia, no Hospital das Clínicas, por mais de 2 meses, tinha feito uso de uma extensa gama de antibióticos e ele estava apresentando um quadro sugestivo de sepse. Mas, como ele era idoso não apresenta febre, idoso apresenta o quê? Alterações de pressão, frequência cardíaca, são os primeiros sinais, que são a instabilidade hemodinâmica. A enfermeira fez a triagem, notou que o paciente estava hipotenso, que o paciente estava um pouco bradicárdico, mas perguntou, teve febre? Ah, não tive febre não, mas estou passando mal. Ela falou, não, então a gente vai agendar uma consulta para você. Quando eu descobri, eu falei, não, é para ligar para o paciente. Pode falar para o paciente vir aqui que eu vou atender, porque é um caso de urgência. Se eu não faço o atendimento adequado dele agora, eu nem sei se esse paciente pode aguentar até amanhã, isso configura negligência. Então, assim, dentro da equipe, a responsabilidade é sua de delimitar exatamente como que o trabalho vai ser executado. Você tem que deixar bem claro quais são os parâmetros que você quer ou não dentro da sua equipe, como você coordena a sua equipe, porque, infelizmente,
Às vezes, você nem teve contato com o paciente, mas se o paciente tiver qualquer intercorrência e ele procurou atendimento médico e não foi atendido, o médico vai ser culpabilizado. Assim como durante qualquer procedimento em equipe, se por falha de um membro da equipe o paciente tem alguma complicação, o médico também é responsabilizado. Então, assim, é sua função adequar o serviço, procurar tudo que você tem à sua disposição, conversar com os membros da sua equipe, dizer como que o trabalho vai ser realizado, por quê? Você está colocando o seu CRM em jogo, a partir do momento que você aceita trabalhar em qualquer lugar. Interessante esse caso que você trouxe, Marco, porque é uma pegadinha mesmo, né, da vida real, porque no início do atendimento ali, você tem um acolhimento, né, você tem a triagem ela é uma lista, né, é um protocolozinho, né, que você preenche lá se o paciente tem, não tem tal sinal, mas realmente podem existir essas situações em que é um pouco imprevisto, né, e a função da triagem não é se o paciente está voltando para ser atendido, né, não pode ser negado o atendimento, a função da triagem não é fazer isso, né, de fato. Eu queria puxar também para uma outra situação, saindo um pouquinho de dentro da unidade, mas que também é muito importante, que a gente está falando de delimitação de funções dentro da equipe, né? Mas não vamos esquecer também da delimitação da sua própria função em relação ao seu contrato, em relação a para que você foi contratado. Por exemplo, foi contratado para assumir numa unidade mais básica, por exemplo, e o contrato estava um pouco superficial, não estava muito bem delimitado, não estava muito claro. Então pode acontecer de repente na segunda semana de trabalho você está fazendo algumas coisas que você não sabia que você tinha que fazer. Então, por exemplo, eu vou começar a atender numa outra unidade também, num certo dia, porque faltou médico na outra unidade. Eu vou começar a atender, vou começar a fazer atendimento admissional no SUS. Começa a ficar um pouco estranho. Vou começar a atender também numa unidade. Agora eu vou começar a fazer umas campanhas, assim, bacana. Isso tudo são coisas que um médico da atenção primária pode fazer, mas às vezes você pode ser pego de surpresa porque você não prestou atenção no seu contrato. E pergunte também essas coisas para o seu contratante, né? Porque eu estou falando de unidade básica, mas isso vale também para as unidades de emergência. Eu vou ficar na porta, eu vou ficar fazendo a triagem, eu vou fazer sala amarela, eu vou fazer sala vermelha, eu vou fazer enfermaria, como que é? Até que ponto eu posso interferir nas outras áreas? Até que ponto eu devo interferir nas outras áreas? Tem que ficar muito delimitado também, tudo bem? É muito interessante. Eu acho que a peça-chave, né, para todas essas situações, realmente, igual o Marco falou, é a comunicação, porque da mesma forma que ele deu o exemplo de uma falha, por exemplo, da triagem, pode acontecer o contrário e a triagem só mandar vários pacientes, né, sem uma triagem bem feita, né, intercorrências fora de hora, né, e é interessante, igual você disse, o que delimita o seu trabalho você definir, realmente. Se eu trabalho dessa forma, eu vou comunicar com a minha equipe para que ela trabalhe dentro dessa forma também, porque no fim das contas, a maior parte, né, do serviço, a questão do diagnóstico, tudo é um relógio, né, que tem que funcionar muito bem para que chegue nessa parte. Então, se a maior parte vai ser de sua responsabilidade, você tem que ver como vai ser as etapas até chegarem em você, né? E uma coisa que acontece muito na minha unidade, essa exemplo de alguma experiência que apareceu de última hora, às vezes eu já estou atendendo um paciente, eles sempre comunicam, isso gera, né, uma certa confiança entre os integrantes da equipe. Quando você já tem essa convivência junto, você vai criando essa intimidade de falar, olha, aconteceu isso aqui, você não precisa ter medo de atrapalhar, às vezes, a consulta para falar alguma coisa, né? É bem importante essa questão da comunicação. E uma coisa que, às vezes, é difícil na área, não só na área médica, mas na área da saúde no geral, porque, como a gente estava falando no início, as funções, às vezes, ficam um pouco intercambiadas ali, né? Parece que tem umas áreas cinzas em que várias pessoas podem entrar
E se não ficar bem delimitado e a pessoa fazer na sua frente, às vezes a pessoa fica magoada, né? Fica achando que está entrando no serviço dela. Então, essa questão do ego, eu acho que é uma coisa muito importante que a gente lida muito dentro da área da saúde, né? A questão de delimitação é importante, assim, primeiro, existem formas de conversar com a sua equipe para poder otimizar o trabalho sem que você esteja desmerecendo o trabalho do outro. Vou exemplificar lá na minha unidade. Na minha unidade, eu faço pré-natal, né? E tem uma enfermeira que também faz pré-natal. Normalmente é uma consulta comigo, uma consulta com ela. Só que o que acontece? Nós precisamos estar em compasso em relação a eu tomo uma conduta, eu preciso que ela dê continuidade na minha conduta. Assim como ela, se quiser me avisar de alguma coisa para tomar algum cuidado extra com uma paciente, também precisa se comunicar comigo. Então é uma questão de sentar e conversar. Por exemplo, existem protocolos e protocolos, né? E cada médico acaba adotando o seu. Às vezes a gente prefere pecar pelo excesso que pela falta. Vou exemplificar no âmbito do pré-natal. Tem paciente que é toxossuscetível. Normalmente, os protocolos pedem para você fazer uma sorologia de 3 em 3 meses. Eu prefiro fazer mensalmente. Por quê? Se eu identifico que aquela paciente tem um IgM positivo, se eu estou fazendo aquela triagem mensalmente, eu consigo intervir melhor. Então, eu acabo conseguindo diminuir a repercussão de uma possível infecção durante a gestação. Só que a minha enfermeira não tinha essa mesma conduta. Então eu sentei com ela, falei, olha, eu prefiro que os pacientes que são toxossuscetíveis, primeiro, sempre anota no prontuário que você fez as orientações, que você orientou quais são as medidas que ela tem que tomar para poder evitar uma infecção, e também sempre solicite, porque é uma conduta que eu prefiro ter. Assim como, por exemplo, no caso de uma gestante que fez o tratamento de sífilis durante a gestação, que eu tenho que acompanhar a titulação, eu peço ao paciente para fazer a titulação de 15 em 15 dias e me trazer sempre os resultados. Também não era uma conduta que ela tinha. Chamei ela, conversei com ela, e hoje a gente toma as mesmas condutas. Assim como no caso de pacientes que têm incompatibilidade RH, a mulher é RH negativo, o bebê, a gente não sabe a tipagem sanguínea, então existe o risco de doença hemolítica do recém-nascido, faço cumbis indireto. Se der cumbis indireto positivo, eu já encaminho na 30ª semana para a maternidade para poder fazer a avaliação se aquela paciente precisa fazer o uso de imunoglobulina anti-RH. Também não era uma conduta que a minha enfermeira tomasse, certo? Por quê? Talvez isso nem seja um campo de estudo específico para ela, porque o pré-natal feito pela enfermagem não é exatamente igual ao pré-natal feito para o médico. Mas como eu vejo, às vezes, a paciente de 2 em 2 meses, 2 meses é um período muito grande para eu aceitar uma alteração que poderia repercutir negativamente na gestação passar batido. Então eu chamei ela, falei, vamos conversar, a gente precisa deixar isso aqui bem definido. Outra coisa que é importante ter em mente é que, assim, infelizmente o médico ele é um pouco preguiçoso, tá? Quando ele começa a trabalhar, o máximo que ele puder jogar de função para outra pessoa fazer e diminuir a carga dele, ele faz. Só não caia nessa cilada, porque às vezes você se coloca numa condição problemática porque você colocou outra pessoa para fazer uma função que é sua. Vou exemplificar. No meu serviço de emergência, quem for trabalhar com emergência vai descobrir, existe existe o atendimento, né? Que a gente presta um atendimento emergencial, vai em domicílio, empresa, onde quer que tenha acontecido uma ocorrência, a gente vai lá e faz aquela ocorrência, descobre lá o que aconteceu e tem o transporte também. Normalmente, as equipes que colhem as informações já passam tudo para a gente, né? Doutor, aconteceu isso e aquilo, o paciente lá está passando mal com isso e com aquilo. Ou então, por exemplo, transferência de hospital, ele te passa o caso clínico mastigado para você deferir se você vai ou não buscar aquele paciente, se você vai ou não fazer o transporte.
exemplificando duas situações. Sempre que eu pego um atendimento de emergência, a caminho da ocorrência, eu ligo para minha central e falo, central, o que aconteceu lá? A central normalmente fala, doutor, não, é atendimento de emergência, eu não sei o que aconteceu não. Aí eu falo, entre em contato, me avisa o que aconteceu, ou então me passa o telefone para eu conversar com alguém que está no local. Por quê? Esse tempo de deslocamento, eu já posso ir programando o que eu vou fazer quando eu chegar no local. Por exemplo, se é um paciente que tem suspeita de PCR, eu já desço com todo o equipamento necessário para fazer a RCP. Se é um paciente que está desaturando, eu já vou chegar com o oxigênio. Se for um paciente que está com crise convulsiva, por exemplo, já vou preparando a equipe para fazer ali um midazolam para conseguir cortar aquela crise convulsiva. Então, eu me programo. Do ponto de vista da minha empresa, essa não é uma função minha, certo? Mas do ponto de vista médico, é uma função minha. Me orientar a respeito do que está acontecendo. Se for no âmbito do SAMU, normalmente tem um médico regulador que vai te passar o quadro completo. Mas às vezes esse quadro pode não vir completo. E é a sua função perguntar tudo o que é necessário para você desempenhar bem a sua função. Assim como, por exemplo, no transporte, também é a minha equipe que colhe o caso e me passa, doutor, o paciente está assim, assim, em tal hospital, estão solicitando remoção para outro hospital, ou então estão solicitando viagem para tal cidade. O senhor vai autorizar? Eu sempre falo, olha, me coloque em contato com o responsável pelo paciente que eu vou colher o caso. Eu vou fazer todas as perguntas e eu defino se o paciente tem condições de transporte, porque às vezes, se você simplesmente aceita sem se orientar, você pode aceitar uma situação que não tinha condições de transporte. Exemplificar de novo. Quando eu comecei a trabalhar, me colocaram para ir buscar uma paciente em outra cidade. Eu ia precisar de 4 horas de viagem com ela dentro de uma unidade de ambulância. Era paciente Covid positivo. Cheguei lá, a paciente estava entubada. Não tinham me passado os dados. Eu tinha solicitado, mas a equipe falou que não era possível no momento. Eu aceitei a viagem. Quando eu cheguei lá, a paciente estava entubada, estava em ventilação mecânica, estava desaturando, entubada, com um ventilador da UTI. Estava em PIP de 19, é uma PIP muito alta, muito provavelmente ia fazer barotrauma. A paciente estava com um volume corrente muito alto, de 500 litros, era uma paciente obesa, eu não conseguiria expandir o pulmão daquela paciente. Então foi uma situação muito ruim, porque eu fui até o local, viajei por 4 horas, cheguei lá, avaliei a paciente. Quando eu avaliei a paciente, eu vi que a avaliação que tinha me passado era completamente errada. E aí eu tive que fazer aquele papel horrível de virar para a equipe do local e falar, não tem como eu transportar a paciente, porque se eu colocar ela na minha ambulância, ela vai morrer. Aí eu tive que chegar na família e falar, não teve condições. A família, mas então por que solicitaram transporte? Aí eu tive que falar, olha, eu faço avaliação no local. Se eu disser que não tem condições de transporte, infelizmente a paciente não pode ser transportada, porque o risco de transportar ela supera o benefício. Então, não transportei. Então, você cria para você mesmo uma situação complicada se você não se atentar. Então, por mais que tenha outra pessoa destinada a fazer uma determinada função, se aquilo repercute diretamente na qualidade do seu trabalho, na segurança do seu trabalho, vá, converse com a equipe, coloque os critérios que você usa, oriente a sua equipe de como o serviço deve ser prestado, de maneira a minimizar qualquer alteração que possa acontecer durante um atendimento, durante um tratamento, durante um transporte. Por quê? Como eu falei antes, por mais que toda uma equipe esteja por trás de um paciente, na hora de receber um processo, o processo vai diretamente endereçado a você. Então, se a função não é sua, não se esqueça de observar. Se faz diferença no desempenho do seu trabalho, você tem que conversar com a sua equipe. Tem que deixar tudo muito bem pontuado para melhorar a qualidade do seu serviço. Muito bom. Vou fazer um comentário. Achei interessante também você trazer esse ponto, porque a gente começou falando, olha,
essa função aqui é sua, essa função aqui é minha. Agora, essa foi uma situação que o Marco trouxe, que é bom vocês ficarem atentos, que é isso, quando é que você tem que se responsabilizar ao máximo pelas suas funções, né? Até mesmo quando uma outra pessoa já começou a te ajudar, você tem que responsabilizar 100% por aquela função. Eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo, inclusive. Tem bastante tempo, eu estava no internato, em que foi pela falta de delimitação de funções, né, e de assumir funções ao máximo, né, e falta de comunicação também, que gerou um certo atrito, né, para a equipe e quase levou a danos para um paciente. Foi uma situação que a gente estava fazendo o internato de ginecologia e obstetrícia aqui em Goiânia. Então teve uma situação em que a gente estava fazendo pronto-socorro obstétrico, né? Bastante lotado mesmo, muito atendimento, um atrás do outro, tarde inteirinha. E no meio desses atendimentos, né, entrou a paciente na minha sala e ela já veio com uma ficha semi-preenchida, né, que é da triagem e tudo mais. E na ficha, lá embaixo, em cima tem a parte da triagem que as técnicas faziam, né, ou a enfermagem, e embaixo tinha a parte da avaliação médica. E tanto na parte de cima quanto na parte da avaliação médica estavam escritos a idade gestacional daquela gestante, né, que foi calculada provavelmente com a DUM, né, com a data da última menstruação daquela paciente. E no meio da correria, a gente sempre tem bons hábitos, né? A gente sempre tem um hábito de fazer a coisa certa. Não, minha função é calcular a DUM pela data da última menstruação, minha função é calcular a DUM pela data do ultrassom, e a gente fazia as condutas baseadas no cálculo correto. Mas alguma coisa aconteceu naquele momento em que eu não percebi que aquele valor daquela idade gestacional, eu estava considerando ela já sem conferir eu mesmo. E a gestante tinha todos os sinais clínicos ali de que ela já estava entrando nos pródromos de trabalho de parto. Uma queixa da gestante. Eu estou sentindo contrações assim, assado, de tanto em tanto tempo, né? A bolsa não tinha relato de a bolsa tinha estourado ainda. Quando você vai fazer o toque, ela estava ali com uma dilataçãozinha, né? De mais de uma polpa digital. Então, naquela idade gestacional com esse sintoma, você falou, vamos observar, né? Sei que ela já está entrando aqui no trabalho de parto. E passei o caso pro meu staff, e o staff concordou, e a paciente foi internada, né, para observação. E aí, durante o tempo que ela ficou bastante tempo, né, em observação, e aquele trabalho de parto não evoluía, o Marco lembrou do caso aí, o trabalho de parto não evoluía, aí a gente lá observando aquilo, né, tem critério para fazer ocitocina, né, para ajudar nessas contrações aí. Então vamos fazer ocitocina, beleza. Passou por mim, passou pelas residentes, foi mais de uma residente, passou pela situação. E nada de trabalho de parto evoluir. Meu Deus do céu. Quando foi, mais tarde, que a outra staff chegou, que ela foi averiguar a situação, né, sempre fazendo o double check, né, sempre checando as informações anteriores, por que aquilo estava acontecendo, tudo começou por conta disso, por conta de uma idade gestacional, que na correria ali ninguém checou se estava correta, e a gente assumiu isso baseado numa descrição, né, em prontuário de uma pessoa que não tinha responsabilidade de fazer aquilo. De quem que é a culpa por isso? 100% da equipe médica. Não interessa se foi a técnica, se foi a enfermagem que errou aquele cálculo, a culpa foi 100% da equipe médica. A culpa foi minha, por não ter checado, assim, eu fiquei bastante mal com isso na época, mas a gente aprende com esses erros, né? Hoje em dia já não tem vergonha de falar sobre isso, a gente erra mesmo, né? A gente aprende com isso. Foi culpa do primeiro staff que deixou esse erro passar, foi culpa das residentes, né? Foi culpa de todo mundo. Mas graças a Deus não aconteceu nada com essa gestante, né? Uma semana depois ela retornou realmente na fase na idade gestacional em que se pode realizar, né, essa indução do trabalho de parto, quando ele não se dá de forma natural. Mas isso foi mais um bom exemplo, né, onde houve falha de delimitação de funções e falha de comunicação. Eu queria fazer umas ponderações também, né,
sobre as duas falas, né? Eu acho muito importante essa questão de você sempre, o que remete ao seu trabalho, né? Você sempre ter um certo controle e fazer uma checagem, né, do que já foi feito para ver se está dentro dos padrões que você considera correto, às vezes até dos padrões de algum protocolo mesmo, ver se está sendo tudo seguido. Mas na minha vivência, eu também já experienciei o contrário, né? Que é tipo, quando o médico pode acabar ficando sobrecarregado, porque todo mundo precisa da atenção do médico, né? Eles não dão atenção para o resto da equipe. Isso é uma coisa importante que eu acho de comentar aqui também, porque remete àquela questão que eu falei no início de como você entra no mercado de trabalho com uma cobrança, às vezes, excessiva, né? Sobre você, porque é da cultura, né, do nosso país, do imaginário popular, que o médico, ele é a pessoa com quem você quer falar. Então, assim, eu já, ainda mais nesse período de pandemia, já trabalhei em uma unidade específica só de atendimento de baixo risco para Covid, né, de suspeita de Covid, e várias vezes eu estive em uma situação de estar sobrecarregado, porque eram orientações que a minha equipe, eu já tinha, inclusive, instruído eles, né, eles eram totalmente capacitados de fazer orientações básicas que não remetiam a diagnóstico, investigações, algo que, dúvidas mesmo, porque gera muita dúvida, né, a doença, e que os pacientes não aceitavam escutar da enfermeira, né, da técnica, eles tinham que ter uma opinião médica. E é uma coisa que eu falava para eles, olha, né, vocês têm que assumir seus respectivos papéis de liderança também. Isso é algo que faz parte da função de vocês dentro da equipe, e que as pessoas têm que entender que vocês também têm essa autoridade, né, para estar falando desse assunto. E uma coisa muito importante que o Marco falou, que eu acho que se fosse resumir o vídeo de hoje em um tópico, seria esse, prontuário, né? Porque isso serve tanto entre profissões, né? Como ele falou da enfermeira, por exemplo, está acompanhando um pré-natal junto com você, como entre médicos. Então, assim, hoje em dia a gente tem ferramentas muito boas que ajudam na questão do prontuário, né? Ferramentas digitais. Pelo menos aqui em Goiânia, onde a gente trabalha, a maior parte das unidades já assumiu sistemas digitalizados para prontuário. Claro que tem o físico ainda, mas a maior parte é feita no computador. Então, isso já ajuda em quesito caligrafia, né? Que às vezes é uma coisa que complica pra caramba pra gente, mas o problema que a gente vê é que, mesmo assim, os profissionais, às vezes, da urgência, ou até de uma unidade básica mesmo, às vezes tem preguiça de relatar, né, tudo que aconteceu na consulta, ou pelo menos os tópicos mais importantes. E aí você acaba pegando o paciente como se fosse uma primeira consulta, às vezes ele já tem um acompanhamento, não sabe nada do que está acontecendo com ele, e isso é muito importante. Eu já tive a oportunidade de ter alguns estudantes me acompanhando, e eu falava para eles, olha, você tem que fazer de uma forma o seu prontuário que você explicite nele o que você achou que é mais importante daquele caso naquela consulta, para que fique fácil da pessoa ver, porque, beleza, se ele passar por outro atendimento na atenção básica, talvez o médico tenha tempo de ler tudo que você escreveu e se atentar àquilo, né? Mas se for para uma urgência, por exemplo, tem que ter alguma coisa ali em destaque para ele bater o olho e já ver, porque às vezes ele não vai ter tempo, né, de ficar lendo tudo. Então, tem certas técnicas de escrita de prontuário hoje em dia que facilitam nesse sentido de você se organizar, passar as informações de forma clara e sempre relatar, né, tudo que você considera que é importante, às vezes até mesmo quando não tem como, que às vezes é mais importante, né? Por exemplo, quando acontece de um paciente chegar, tem algum problema na recepção, ele acaba não chegando até você, mas você tem que relatar isso. Porque depois ele vai voltar e vai falar que não foi atendido, e você, pelo menos, tem um registro, né, falando que ele passou, às vezes se negou ao atendimento. Já aconteceu comigo de eu estar sobrecarregado em uma consulta, e aí apareceu uma intercorrência,
E quando eu fui chegar na intercorrência, o paciente não quis esperar e aí eu tive que relatar no prontuário para não dar problema também. Acho que é uma coisa que acontece muito, né? Bacana. De E a maneira gente... geral, Pode falar, Marco. De maneira geral, as equipes nunca ficam chateadas de você tentar se comunicar. A única coisa que você não pode deixar acontecer é que você transpareça, de certa forma, um ar de superioridade. Muitos médicos, infelizmente, ainda têm esses comportamentos, e isso é uma das coisas que mais prejudica a comunicação entre a equipe, porque as pessoas acabam substituindo a autoridade com aquela sensação de superioridade. Então ele vai falar com uma enfermeira, com uma técnica ou com o pessoal da recepção e acaba falando como, olha, eu sou o médico, eu mando aqui, vocês não sabem nada, vocês fazem tudo da maneira como eu quiser. Então, assim, existem formas de se conversar. Se você chega na sua equipe sem tirar a autoridade dela, sem excluir o conhecimento que aquela pessoa tem, a capacitação que ela tem para estar ali exercendo a função dela, ela vai te ouvir. Ela vai te ouvir e até porque uma boa equipe, uma equipe que funciona bem, não é bom só para o médico, é bom para a equipe de enfermagem, é bom para a técnica, é bom para todo mundo. Não importa qual seja a função que você esteja desempenhando. Se é atenção básica, se é urgência e emergência, se é atendimento, se você está ali fazendo plantão de enfermaria, não importa o que seja, uma boa equipe sempre vai refletir em um trabalho bem feito. A gente pode observar isso, por exemplo, quando a gente tem o atendimento a um paciente crítico. O paciente crítico ele é o que mais demonstra as fraquezas de uma equipe. Por quê? Por exemplo, um paciente de UTI, meia hora de erro, meia hora em que aquela equipe está em descompasso e não fez a função dela da forma que deveria, pode significar que o paciente vai falecer. Então, essas equipes são muito bem coordenadas e conversam muito bem. Mas, às vezes, a gente pode presenciar, por exemplo, eu, no meu trabalho como fazendo transporte de paciente entre hospitais, eu já cheguei para pegar um paciente em uma unidade intensiva, chegar lá e ele estava com uma HGT de 44. Assim, ninguém viu. Equipe de enfermagem não viu, médico não solicitou a frequência correta para realizar aquele HGT, a dieta não estava bem prescrita, então houve uma falha, não sei em qual nível, mas o paciente estava com um HGT de 44. HGT de 44 é uma hipoglicemia grave. O paciente poderia estar correndo risco de parar. Tanto que esse paciente em específico, eu suspeitei do HGT, a gente pensa assim, nossa, eu tô vindo pegar um paciente numa UTI, ele vai estar super controlado? Não. Cheguei lá, o HGT estava de 44, eu suspeitei porque o paciente estava com muitos tremores. Tremor, suor frio, uma sensação de fraqueza intensa. Aí eu virei para minha equipe, né, para o meu enfermeiro e falei assim, pega o HGT dele, enquanto eu examinava. Batei e valeu, 44 de HGT. Aí já pegamos, fizemos as ampolas de glicose, recuperamos o paciente e aguardamos a estabilidade para poder aí transportar o paciente. Mas o que eu estou querendo falar é, se houvesse uma boa comunicação nessa equipe, o paciente não teria chegado nesse ponto. Então, mesmo num serviço super organizado, pode acontecer. E uma equipe que conversa, uma equipe em que cada um tem a liberdade de fazer o seu trabalho conforme aquilo que estudou para fazer, conforme aquilo que tem capacitação para fazer, é uma equipe que trabalha bem. Então, nunca se sinta com medo de chegar na sua equipe e conversar, entendeu? Só tenha o cuidado de não pegar e transparecer um ar de superioridade, como se o médico fosse a única figura importante daquela equipe. Você tem que ter autoridade, mas a autoridade não se traduz nisso. A autoridade é você passar segurança para sua equipe. Você tem que saber do que você está falando. Se eu falo algo para minha equipe fazer,
eu tenho que ter autoridade naquilo, eu tenho que saber sobre aquilo. Por quê? Se a minha equipe me abordar, falar assim, doutor, eu não acho que seja assim, assim, assado. Para você convencer a pessoa, você tem que mostrar que o que você está pedindo é realmente a melhor opção para aquela equipe fazer. Entendeu? Então, assim, tem que ter autoridade, tem que conversar, mas conversa com respeito, não conversa inferiorizando ou desmerecendo o trabalho do outro. Não importa quem seja. Até a equipe de limpeza é muito importante para a manutenção de um trabalho dentro de um hospital. Quantas vezes nos meus transportes eu tive que ir lá conversar com a equipe de limpeza, porque o paciente, por exemplo, o paciente estava todo urinado na fralda, entendeu? Aí eu vou lá, converso, falo, nossa, você pode trocar o paciente aqui, a limpeza adequada do local, de quanto em quanto tempo. Lógico que isso não é o médico quem faz, tá? Às vezes, em situações específicas, a gente solicita a equipe de enfermagem ou a equipe de limpeza para alguma coisa, mas isso é mais da gerência do hospital. Só que mesmo a equipe de limpeza faz parte da equipe que executa o trabalho no hospital. Se não existe uma coordenação, essa equipe não efetiva o seu trabalho corretamente e isso respinga em você, né? Tá aí os núcleos internos de regulação de infecção, né? Que sofrem com isso. Por quê? Porque infecção hospitalar acontece por erros e erros em várias esferas, né? Então, assim, a equipe tem que estar em contato. Você tem que ter autoridade, você tem que ter abertura para conversar, você tem que dar abertura para outra pessoa expor a opinião dela também, do ponto de vista técnico dela. Você tem que respeitar a opinião do outro, se você quer ser respeitado. Falou disso. Inclusive, eu lembrei de uma outra situação que aconteceu exatamente isso também. Uma discordância assim, de conduta que aconteceu uma vez numa UTI entre o médico plantonista e a fisioterapeuta, foi no estágio de UTI. Era um caso de um paciente asmático grave, refratário a corticoide, refratário a tudo. Esse paciente precisou ser entubado, se eu não me engano, ele chegou a ter parada cardíaca, ficou muito tempo com broncoespasmo grave, assim, foi entubado, estava lá, estável, né, mas com alguns parâmetros ventilatórios ruins ainda. O médico discordava com a fisioterapeuta em relação aos parâmetros do ventilador. E quando o médico ia avaliar esse paciente, ele ajustava um parâmetro. E ficava lá. Quando a fisioterapeuta ia avaliar de novo esse paciente, ela mudava os parâmetros. E aí depois o médico ia lá e mudava o parâmetro de novo. Aí o médico relatou que ele conversou com a fisioterapeuta mais de uma vez sobre isso, né? Não. Mas ele falava assim, pelo que eu me lembro, né? Não, mas tem que ser assim, eu quero que fique assim. E a fisioterapeuta falava, não, mas eu acho que tem que ser assim, tem que ser assim. No outro dia acontecia de novo. Ele ia lá, mudava o parâmetro, o fisioterapeuta ia lá, mudava o parâmetro do ventilador. Aí teve um dia que o médico, ele ficou muito nervoso, assim, eu nunca vi uma coisa dessa, eu nunca vi um negócio daquele. Ele surtou de nervoso, do jeito que ele ficou. Ele começou a gritar dentro da UTI. Agora você pensa, era uma UTI relativamente grande, devia ter uns 10 leitos mais próximos, assim, da central, mais 10 do outro lado, mais 15 do outro lado, assim. E ele começou a gritar com um monte de paciente, né, do lado, assim, o que é isso aqui que tá acontecendo? Que porcaria que é essa? Essa droga, toda hora muda, já falei para não mudar esse negócio. Gritando com a profissional, né? A profissional simplesmente vestiu ali o mantozinho da humildade dela e foi embora. E todo mundo foi naquele jeito, assim, naquela situação horrível, assim, não pode falar um pio agora, que senão o clima estraga. Foi um clima horrível. Gente, independente da situação que você está passando, independente do estresse que você está vivendo no dia a dia, independente de você já ter comunicado uma vez ou duas vezes, né? Caso aquela situação não seja resolvida, não cabe a você querer gritar com o seu colega de trabalho para tentar resolver aquela situação. Cabe o quê? O protocolo é esse,
ele não está sendo respeitado, eu vou comunicar às entidades superiores, para não gerar uma situação dessa. Depois, o que podia ter acontecido? Ele podia ter assustado algum paciente cardiopata e ele via ter uma fibrilação ventricular e ter uma parada cardíaca. Ele podia... A fisioterapeuta podia ter processado ele pela situação que ela passou ali. Então, calma. Sempre que você for tomar alguma conversa, alguma atitude assim, calma, pensa primeiro, né? Vamos entrar no consenso. Se não entrar no consenso, tem entidades superiores para resolver esse tipo de situação. E agora, eu queria puxar uma outra vertente. A gente falou bastante sobre 3 coisas, né, que atrapalham muito a relação de uma equipe, que é comunicação, delimitação de trabalho, né? E qual foi a outra coisa? Comunicação, delimitação de trabalho e protocolos, né? Protocolos bem estabelecidos, fluxos, né? Agora, o que vocês pensam que é o que faz uma equipe ser boa? O que faz são as qualidades, né? Fora o contrário, né? A boa comunicação, boa delimitação e protocolos bem estabelecidos. O que vocês pensam que faz uma equipe ser boa, ser funcional? Cara, eu acho que já foi muito do que vai determinar isso foi, de certa forma, dito aqui, né? Eu acho que a palavra-chave é, igual o Marco falou, é respeito, né? E o respeito, a autoridade você ganha através desse respeito, né? Porque uma coisa que é engraçado, que a gente vivencia muito, isso de certa forma prepara a gente para esse contexto, é próprio o trabalho em grupo, né, dentro da faculdade. Eu acho que o que acontece muito e que gera esse tipo de comportamento que vocês estavam mencionando, por exemplo, é que a gente, dentro da faculdade, tem um ambiente, apesar de amistoso, né, em alguns... O Marco botou uma risadinha ali. Em alguns momentos, claro, tem o seu grupo de amigos, né, mas em alguns momentos você tem que lidar com outras pessoas que você já não tem tanta afinidade, né, mas é um ambiente muito competitivo, né? Então você acaba sempre desconfiando do trabalho do outro, sempre querendo fazer melhor, não para chamar atenção, mas porque às vezes você realmente tem que pegar alguma coisa para você, para que ela saia bem feita, né? Então você sai com essa visão para o mercado de trabalho. E uma coisa que é interessante, assim, que eu acho que as pessoas têm que ter em mente também, que um trabalho de equipe, todo mundo já pensa, nossa, que droga, né? Tem que trabalhar em equipe. Só que é dali que você pode tirar grandes amizades também. Isso a gente vê na prática. Então, quando tem respeito e a equipe funciona bem por conta disso, você acaba tendo essa relação de você funciona bem, né? O que a pessoa te passar, você confia naquilo, você não precisa ficar pegando o trabalho do outro para ser feito novamente, porque você desconfia dela. Isso acaba criando um vínculo muito forte, principalmente no âmbito, por exemplo, da saúde básica. A gente acaba vivenciando, virando uma mini família ali, né? De tanto que a gente convive. Eu sei que vocês já passaram por isso, né? E eu acho que é isso que faz uma boa equipe, no final das contas, né? É você desenvolver um relacionamento que chegue a esse nível, que você, claro, dentro dos limites profissionais, consiga sentir uma empatia pela pessoa, uma confiança, que ela acaba se tornando realmente sua colega de trabalho, né? Não só alguém que está ali para te incomodar e te atrapalhar. Sobre isso, só um comentário que particularmente eu penso assim, né? Principalmente no âmbito da saúde básica. Tomar muito cuidado com transformar as relações entre a equipe em amizade. Porque amizade é uma coisa muito delicada. Você acaba muitas vezes perdendo a autoridade quando você se torna muito amigo da sua equipe. Então, assim, pode ser amigo? Lógico que pode. Inevitavelmente você vai virar amigo. Mas delimitar muito bem o momento em que você está ali como amigo e o momento em que você está ali como profissional. Porque, às vezes, quando você extrapola a relação profissional para amizade, você precisaria ter uma conversa importante com aquela pessoa, ou então está em uma situação em que você precisa de uma integração da equipe e a pessoa está levando tudo na amizade
e ela acaba não levando aquilo tão a sério quanto deveria. Então, assim, tomar muito cuidado com as amizades. Com relação a isso de o trabalho em equipe depois de formado se assemelhar à faculdade, se assemelha mesmo. A gente aprende a trabalhar em grupo na faculdade, é como se fosse uma forma de treinamento para como que vai ser na sua vida depois, quando você começa a trabalhar. A diferença é que na faculdade, quando você não funciona em grupo, a única coisa que vai acontecer é que a sua nota vai ser menor. Agora, na vida profissional, quando você não funciona em grupo, você pode perder paciente, entendeu? Você pode tomar um processo. Então, parece, mas é muito mais sério do que isso, tá? Então, assim, leve o seu trabalho com muita seriedade, tá? Pode ter uma amizade com a sua equipe? Pode, mas saiba delimitar o momento da amizade, o momento do profissionalismo, porque isso vai ser importante em qualquer equipe, tá? Situações como, às vezes, eu já vi acontecendo. Inclusive, aconteceu um caso desse, que foi bastante problemático em uma das empresas de transporte que eu trabalho. A atendente, ela era muito amiga do médico, certo? E era um atendimento de madrugada. O atendimento caiu para a empresa fazer às 4:30 da manhã. A atendente pensou, puxa, o médico está cansado, não vou chamar ele agora não, né? Deixa para a próxima equipe assumir essa ocorrência. 4:30 da manhã, tinha sido acionada a equipe, a atendente não acionou o médico não prestou o atendimento, e o que aconteceu? 40 minutos depois de acionar, o paciente teve uma parada cardíaca, morreu em domicílio. A culpa é de quem? A culpa é da empresa, a culpa é do atendente, a culpa é do médico. Todos estão no mesmo processo. Todos vão perder, certo? Aconteceu por quê? Excesso de amizade. A atendente quis dar uma diminuída para cima do médico, porque eles eram amigos, né? Tipo, puxa, vou deixar o médico dormir aqui. No caso, só para contextualizar todo mundo, no momento da pandemia, para trabalhar em transporte, os médicos ficam em casa, eles não ficam na base, para diminuir o risco de contágio, né? Então a atendente pensou, puxa, o médico está em casa, está dormindo, 4:30 da manhã, vamos deixar esse atendimento cozinhando um pouco aqui. E aí, infelizmente, o paciente faleceu. Então, assim, tem que delimitar. É amigo, mas assuntos profissionais não extrapola para o campo da amizade, porque é receita para o desastre. Eu acho Também já. que. Pode falar. Não, eu ia falar que, se fosse para finalizar, uma coisa, algumas características que a gente, como médico, né, que a gente pode falar com mais propriedade, precisa ter para ter um bom funcionamento em equipe. Além do respeito, que a gente já estava comentando aqui, a questão da comunicação, essa questão da saber se portar como um líder no momento certo, né? Porque, assim como o Marco falou várias vezes aqui, eu acho que a grande chave, no final das contas, assim como a gente tinha mencionado no último vídeo também, é você ter o seu objetivo essencial de fazer um bom trabalho. Então, se você tiver isso em mente, você vai ter que acabar influenciando, às vezes, no trabalho dos outros para que o seu trabalho também renda, né? Mas de uma forma positiva, de uma forma a que todos cooperem. E aí que entra a questão da liderança, né? Que é aquilo que o Marco mesmo falou, de delimitar em que vai entrar na sua parte, o que você quer que as outras pessoas façam para que você consiga atuar de uma forma boa, né? E fazer um bom trabalho. E de uma forma também que ninguém precise acabar fazendo o trabalho do outro, né? Que infelizmente é o que acontece muito hoje na prática por conta, enfim, né? De vários motivos. E a gente às vezes tem que fazer isso. Mas é isso. Eu acho que vocês querem falar mais alguma coisa sobre o assunto? Eu queria só para finalizar então esse assunto, né?
fazendo uma síntese, né? Então, uma vez que você tem já estabelecido uma boa comunicação, você tem bem delimitado o que cada um vai fazer, você tem bons protocolos, você tem um bom relacionamento, aí a cerejinha do bolo que você pode colocar assim, para tudo vai dar certo, é você ter solidariedade, tá? Solidariedade não pode ser confundida com você ficar extrapolando, você se doando mais do que você deveria, às vezes até se prejudicando para fazer alguma coisa. Não, não necessariamente é isso, não. Solidariedade é você ter empatia, né? Sentir os problemas que o outro está sentindo e estar sempre proativo para ajudar a resolver aquilo ali, porque isso vai acabar voltando para você, eventualmente. Então, mas você só consegue fazer a mais quando o básico está bem estabelecido. O que é o fazer a mais? Poxa, de repente você está trabalhando num posto em que tem uma agente de saúde que descobre que tem um paciente passando por uma dificuldade muito complicada e ela tem essa abertura já com você, porque ela sabe que ela tem essa abertura com você para conversar com esse caso fora de horário, por exemplo. Você pode ser solidário, né? Nada te impede de ser solidário com esse caso e ver o que você pode fazer. Nem que você planeje o que você vai fazer e fale, não, então amanhã nesse horário aqui, fala para o paciente fazer tal coisa, então vamos agendar uma visita, vamos fazer alguma coisa lá. Mas não é só porque aquilo aconteceu, que está um pouquinho fora do seu escopo, que você não vai deixar de agir, deixar aquele paciente sofrendo, deixar o trabalho da sua colega atolado, né? Atrasar o trabalho dela por conta disso. Isso entra em solidariedade. Ser solidário com seus colegas médicos, né? Uma boa passagem de plantão, porque tem muito médico que não faz passagem de plantão, mas você chega e vai começar do zero os atendimentos, né? Você tem que entender os pacientes que já estão, por exemplo, internados na enfermaria, fora o que está acumulado lá fora, porque o outro médico não foi solidário de tentar zerar a ficha, né? Antes de começar o seu plantão. Ser solidário, você está no hospital, ser solidário com a equipe de transporte que está chegando e quer deixar um paciente grave lá dentro e você, por algum motivo, demora 3 horas para receber esse paciente. Então, acho que a mensagem que fica é essa, galera. Cerejinha do bolo em cima do básico, assim. Só um último comentário, aproveitando esse gancho, sobre relação com outros colegas médicos, entre equipes médicas, uma coisa é muito importante, ética médica. Muitas vezes, no exercício da sua profissão, o paciente vai te colocar em situações delicadas, vai chegar em você para ser atendido, vai começar a falar da conduta do outro colega, vai querer que você avalie a conduta do colega, vai querer que você julgue a conduta do colega. Tome cuidado para não fazer isso, porque você não sabe as circunstâncias nas quais aquela conduta foi tomada. Você não sabe qual foi a queixa que o paciente levou, você não sabe o que levou o médico a tomar aquela conduta, e mesmo que a conduta do colega esteja errada, evitar ficar falando muito sobre aquilo para o paciente. Lógico, existem alguns casos em que o erro médico ele é escrachado, faz parte da sua profissão fazer a correção daquilo, mas não é da sua função ser testemunha de processo, nem nada disso, ir lá, julgar, meter o pau no colega, porque você pode estar caindo numa armadilha. Muitas vezes, os erros acontecem não porque o seu colega cometeu o erro. Às vezes é uma falha na comunicação entre o paciente e o médico, às vezes o paciente não seguiu o que o médico falou para ele fazer, e aí o médico chega em você colocando arapuca e você cai e detona o seu colega, e isso pode ser um problema, entendeu? Então, tenha cuidado, se precisar fazer a correção de uma conduta de outro colega, conversa com ele, tenta entender o que aconteceu, se for o caso, né, se você tiver condições de conversar com seu colega, conversa com ele, tenta entender o que motivou aquela conduta, tenta entender se aquilo que ele tomou de conduta é algum protocolo novo, faz parte da vivência dele, da experiência, talvez ele saiba mais que você. Então, assim, tenha humildade também em lidar. Pare de achar que você está sempre correto, que o seu colega é sempre o que está errado e, principalmente, evite a todo custo ficar falando esse tipo de coisa para o paciente, porque gera situações muito delicadas.
tá? Então, no contato com outro colega, também respeite a posição dele. Tenha ética profissional, para evitar que você tenha conflitos com os seus colegas médicos também. Eu acho que o Marco falou tudo, né? A grande questão é a sua equipe existe para ser sua inimiga, na verdade, para facilitar o seu trabalho. Então você tem que entender a importância de cada membro dela e de outros profissionais também para poder tratar eles de acordo com essa importância e também saber cobrar eles, né? De acordo com essa importância. Então, queria agradecer a presença de vocês dois aqui hoje, principalmente você, Marco, que está aqui, está sempre convidado a estar participando em outros vídeos sobre outros assuntos. E pedir para quem estiver assistindo para se inscrever no canal, assinar o sininho, apertar para receber as notificações, acompanhar nossas redes sociais, comentar aí embaixo se tem mais algum tema que vocês gostariam que a gente falasse aqui num próximo vídeo. E ficar ligado que a gente está com uma programação muito bacana para as próximas semanas. Então é isso. Boa noite para todo mundo. Até o próximo. Até mais. Boa noite. Até mais.